Olá, o plenário da Câmara essa semana aprovou o projeto que vai viabilizar a instalação de antenas de tecnologia 5G no Brasil todo e outras propostas que pretendem reduzir o desemprego, aumentar recursos da Polícia Federal, melhorar o sistema penitenciário, além, é claro, dos projetos da área de saúde, como o que prevê quase 6 bilhões de reais para a produção de vacinas. Mas teve também projetos para prevenir problemas de saúde dos adolescentes, incentivar o parto humanitário com respeito à mulher e ao bebê e outro para conscientizar a população sobre o autismo. Vamos começar falando das antenas. Hoje, a licença para a instalação de uma antena de telecomunicações pode demorar até 2 anos. Isso é considerado um dos principais entraves para que a tecnologia 5G se espalhe pelo Brasil. E o Brasil precisa de 1 milhão de antenas para o 5G, que tem velocidade até 20 vezes maior que o 4G atual. Por isso, um grupo de trabalho da Câmara analisou o assunto e definiu como prioridade a aprovação do projeto que cria uma licença temporária para a instalação de antenas de telecomunicações em áreas urbanas, se o pedido não for aprovado pela Prefeitura em um prazo de 60 dias. O projeto foi aprovado praticamente por unanimidade e seguiu para o Senado. Nós vamos entrar numa nova era de ampliação dos serviços 5G, isso demanda um grande número de antenas a serem implantadas e, obviamente, o arcabouço legal que hoje temos não é suficiente para dar velocidade a isso. Já outra proposta aprovada essa semana rendeu muita discussão e polêmica. É a medida provisória que cria programa de serviço voluntário para a contratação pelos municípios de jovens de 18 a 29 anos ou pessoas com mais de 50 anos desempregadas há mais de 2 anos. Pessoas com deficiência com qualquer idade também poderão ser beneficiárias do programa. Os voluntários não terão vínculo de emprego com as prefeituras e vão receber bolsa no valor de meio salário mínimo por 22 horas semanais de trabalho. Eles terão também acesso a cursos de capacitação profissional e terão prioridade os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que poderão acumular o benefício com a bolsa, e quem estiver inscrito no cadastro único. O programa foi defendido pelos aliados do governo como uma maneira de dar uma chance de trabalho e qualificação para os jovens e desempregados no momento de crise econômica. Mas a criação de um programa que prevê contratações precárias com remuneração inferior a um salário mínimo em ano eleitoral recebeu muitas críticas da oposição. Imagine a farra nos municípios, a contratação de pessoas na véspera de uma eleição. O que significa isso na prática? Se não é a compra de votos. Aí diz que vai ter uma capacitação, certamente uma capacitação meia sola, apenas para justificar. Mas vai estar todo mundo, olha, balançando a bandeirinha na véspera da eleição. Então eu pergunto, como é um programa que se dirige a todos os municípios? O governo federal estaria, de alguma forma, patrocinando que prefeitos petistas pudessem usar o dinheiro para poderem comprar votos, é isso? Outra coisa, estão batendo muito na questão do meio salário mínimo, são R$ 606. Por quê? A pessoa vai trabalhar metade do tempo, ao invés de 44 horas semanais, são 22 horas semanais. E as outras horas são com treinamento, capacitação, porque nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas. Vamos falar agora de segurança pública. O plenário aprovou medida provisória que autoriza o uso de 50% do fundo que custeia as atividades da Polícia Federal, o FUNAPOL, para o pagamento de despesas e benefícios para os policiais federais. Entre os benefícios que poderão ser custeados pelo FUNAPOL estão as despesas com transporte, hospedagem e alimentação de servidores em missão, plano de saúde dos policiais e para o pagamento do policial que estiver de prontidão depois de cumprida a sua jornada de trabalho. O aumento do uso dos recursos do fundo foi aprovado praticamente por unanimidade, com apoio inclusive da oposição, e já seguiu para análise do Senado. A maioria considerou que é uma maneira de equipar a PF e melhorar as condições de trabalho dos policiais. Mas houve também críticas. Não é por conta do nosso respeito à categoria que nós podemos ser favoráveis a uma medida provisória que faz um desvio da finalidade do FUNAPOL. O FUNAPOL não foi criado para custear plano de saúde e que também insere, através do FUNAPOL, uma gratificação, uma indenização aos servidores que, a nosso ver, não deveria também estar acontecendo, especialmente nesse momento de dificuldade fiscal do país. Essa medida provisória, a aprovação dela, resgata uma grande injustiça com relação aos servidores da Polícia Federal, que, pasmem, não tinham um plano de saúde para cuidar da saúde dos policiais. Essa medida provisória resgata essa dívida antiga e, mais do que isso, passará a remunerar aqueles que voluntariamente dedicavam a sua folga ao trabalho policial sem serem remunerados. Deputados e deputadas também aprovaram medida provisória que aumenta os repasses do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN,
para estados, municípios e Distrito Federal. Até a edição da MP, o percentual do FUNPEM repassado era fixo, de 40%. A medida provisória torna 40% o limite mínimo e permite repasses maiores em caso de necessidade. Entre outras finalidades, os recursos do Fundo Penitenciário podem ser empregados na construção e reforma de presídios, na aquisição de veículos e equipamentos, no financiamento de ensino profissionalizante para os presos, em programas de assistência a vítimas de crimes, na manutenção de casas-abrigos e em creches para filhos de detentas. Outra medida provisória também aprovada tem a ver com a pandemia. Porque apesar de muita gente ter parado de usar máscaras, a maioria dos estados ter relaxado as medidas de restrição, a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. Por isso, a Câmara aprovou e já mandou para o Senado medida provisória que abre crédito extraordinário de 6,4 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde para a produção de vacinas contra a Covid-19. A MP foi editada em dezembro do ano passado e entrou em vigor imediatamente. A aprovação foi comemorada pelos aliados do governo que elogiaram a atuação do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia. Mas a oposição, que votou a favor da medida, fez críticas ao percentual efetivamente liberado até agora. Nós estamos falando de um crédito que vence no próximo dia 1º. Se essa casa, portanto, não prorrogar a validade desse crédito, ele não será utilizado. Um crédito que foi empenhado por volta de 1/3 dele, menos de 1/3, que foi executado muito menos que isso. Um crédito fundamental para as vacinas, essas vacinas que foram pisoteadas, que foram, em verdade, atacadas pelo presidente da República. Foram mais de 89 bilhões de crédito extraordinário destinado ao combate dessa doença. Somente para a confecção e distribuição de vacinas foram mais de 30 bilhões. O Brasil é um país de extensão continental, com logística difícil, e isso foi assumido pelo governo federal e distribuído essas vacinas com eficiência. Ainda na área de saúde, deputados e deputadas aprovaram projetos que criam datas comemorativas e medidas para conscientizar a população a respeito dos direitos de pessoas que precisam ter prioridade em alguns lugares. Um desses projetos aprovados foi que obriga a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista nas placas de prioridades em locais públicos, ônibus, etc. O símbolo é uma fita estampada como quebra-cabeça nas cores amarelo, azul e vermelha. Se a proposta for aprovada pelo Senado e virar lei, esse símbolo estará visível nas placas de atendimento, ao lado dos desenhos que simbolizam idosos, pessoas com deficiência e gestantes, categorias que necessitam de atendimento prioritário. A inclusão do símbolo nas placas foi considerada pela maioria dos deputados uma maneira de aumentar a conscientização da população para casos que a maioria das pessoas desconhece. Só uma mãe e um pai que tem um filho que tem o transtorno do espectro autista sabe o que é a necessidade de uma prioridade na fila. O comportamento de uma criança com autismo não é igual, ele varia de uma criança para outra. E a simples espera numa fila pode desencadear uma crise de choro, uma irritabilidade. E muitas vezes, quando os pais tentam entrar numa fila prioritária, muita gente fica olhando e não entende, acha que aquela pessoa está furando fila. O plenário também aprovou o projeto que institui o Dia Nacional dedicado a promover o parto humanizado, com foco nos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros que atuam neste que é um dos momentos mais delicados na vida da mulher e da criança. De acordo com a proposta, o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado será celebrado todos os anos no segundo domingo de maio. Parto humanizado é quando a mulher é ouvida e respeitada pela equipe médica ou parteira, com garantia de direitos, como ter um acompanhante, ser informada em relação a todos os procedimentos e ter contato com o bebê logo após o parto. Esses direitos estão previstos em um guia elaborado pela Organização Mundial de Saúde, que condena, ou seja, não considera parto humanizado, procedimentos como aceleração do trabalho de parto, rompimento proposital da bolsa amniótica e a episiotomia, o corte feito entre a vagina e o ânus da parturiente, a menos que sejam absolutamente necessários. É também uma maneira de combater a violência obstétrica e reduzir a morte de mulheres. Nós temos visto muitas crianças nascerem com problemas por falta da assistência necessária. E muitas mães que morrem durante ou pós o parto por falta de um atendimento humanizado. O momento do parto é o momento que deixa a mulher vulnerável, que ela precisa do máximo de atenção, ela precisa de acolhimento e ela precisa compreender que o parto natural e o parto humanizado é melhor para a recuperação dela e é melhor para a recuperação do seu bebê.
Deputados e deputadas aprovaram ainda projetos que instituem campanhas de prevenção de doenças que atingem meninos e meninas com idade de até 15 anos, semelhantes às campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, essas voltadas para o público adulto. Por isso, essas campanhas foram batizadas de Outubrinho Rosa e Novembrinho Azul. O Outubrinho Rosa terá como foco as meninas. Vai envolver a prevenção de problemas como nódulos mamários, dores pélvicas e sangramentos e lesões genitais, que podem ser diagnosticadas e tratadas precocemente. Já o Novembrinho Azul, direcionado aos meninos, vai promover esclarecimentos sobre fimose, hérnia inguinal, distopia testicular, disfunção urinária, varicocele e outros. Todos esses problemas podem ser evitados. As duas campanhas também vão conscientizar adolescentes e famílias sobre a importância da vacina contra o HPV, vírus transmitido sexualmente que pode causar câncer de colo de útero nas mulheres. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade e enviados para o Senado. Nós chamamos a atenção para várias patologias, decorrentes dessas que pode acontecer nessas crianças. Por exemplo, uma criança que tem um testículo numa posição errada, ele pode se tornar um adulto infértil, ele pode ter um câncer de testículo. Nas meninas, por exemplo, nódulos mamários, ovário policístico, corrimento vaginal. Eu já operei criança que apresentava um abdômen agudo, inflamatório, infeccioso, e era decorrente de um problema de higiene local. A Câmara também aprovou de maneira simbólica e já enviou para análise do Senado a criação do Dia Nacional do Cristão, a ser comemorado todos os anos no primeiro domingo do mês de junho. O projeto foi apresentado por 4 deputados e tem como justificativa dados do IBGE que aponta que quase 90% da população se define como cristã. Esses foram os destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.